Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtros! Bom dia, seres humanos. Hoje temos um assunto no Polemicando, muito polêmico, ó, quem diria. Gente, a gente vai falar de uma coisa assim que, sinceramente, assim, ó, olha, pra quem é LGBT assim, olha isso aí, não, mano, não é possível que isso aconteça. Que é trans de direita, né? Porque existe, né? Vale, assim, ressaltar que a gente está fazendo um recorte de trans de direita, porque, assim, na nossa concepção é o mais extremo dos mundos, mas isso vale para Sim, qualquer LGBT de direita, minoria de direita, qualquer coisa de direita se encaixa nesse vídeo. sim. E tipo, gente, por que trans de direita? Atualmente. Propaganda, propaganda. Opa, opa, Ah, opa! olha aí, eu esquecendo da Para, nossa para, para, propagandinha. para! Então, né? Então vamos aqui, né? Gente, a gente tem um apoia-se agora, apoie.c barra MakeScienceBR tudo junto. Qualquer valor está ajudando muita gente a manter o canal, manter nossa vida, manter a quantidade de vídeo, melhorando os vídeos, melhorando a qualidade da câmera, de som, de tudo. Considera aí se você tem condições de apoiar a gente e a gente já, em antemão, agradece muito, principalmente você que já está aqui nos assistindo. Então, voltamos do intervalo comercial para... Trans de direita, né? Então, gente. Atualmente, assim, eu acho que não é novidade pra ninguém, assim, o que as pessoas trans foram a minoria escolhida para ser a mais perseguida, a mais que se inventa boato, a que mais gera polêmica, assim, na política, assim, tipo, o alvo da vez, né? Porque é aquilo, né? Outras minorias, assim, não deixaram de sofrer preconceito, né, gente? Pessoas racializadas ainda sofrem racismo, gays, lésbicas, bissexuais, pansexuais, assim, se fodem na homofobia legal. A misoginia existe aí, né? A gente não precisa dizer o que que as mulheres têm passado. Então, assim, gente. A minoria continua É. sendo minoria. Então é aquilo. Mas eles sempre selecionam um dentre as minorias para fazer o tal do pânico moral, para fazer o Gente. inimigo de todos, que são ferramentas do fascismo, né? Sim, você quer o alvo da vez pra facilitar. Não, gente. Vamos botar a culpa tudo nesse grupinho aqui e tal. O que que tá dando ruim assim é culpa desse grupinho específico aqui, desse aqui, né? Tipo, é isso aqui. Então, Zelda. olha a Zeldinha aqui participando do vídeo, nossa gatinha bonitinha. Essa gata fofa aqui, ó. Dá um oi pra todo mundo. Mas é, gente. Pessoas trans de direita, cara. Não é novidade para ninguém que partidos de direita, políticos de direita, até mesmo os extremos de direita têm perseguido pessoas trans assim, instaurado políticas assim que vão contra toda essa população, gente, polêmica envolvendo banheiro, envolvendo terapia hormonal, envolvendo Deus e o mundo de ação específica de pessoas trans, assim, ó, tá na mídia, assim, ó, para dar e vender. Mas e aí? Tá. Decorrente de tudo isso que a gente vê, por que uma pessoa trans vai se alinhar a esse espectro da direita? Muita gente fala, né, que ela tá aproveitando para ser o Tolkien, tá aproveitando para ser ali o chaveirinho, né? Então assim, ela sacrifica a dignidade, ela sacrifica a segurança, tudo que envolve aquilo que faz parte da entidade da essência dela Sim, é tipo uma negativa total de quem a pessoa é. para ser usada pela direita, principalmente, Sim, pra em dizer, não, olha, troca a de gente migalhas. odeia pessoas trans não, tá? A gente tem amigos que A são, gente tá? até tem uma deputada, uma vereadora trans, sei lá o que, ou qualquer outra minoria. Então, muita gente usa esse argumento, né? Não, é por interesse, essa pessoa aí, o gay de direita, o trans de direita, ele se faz de token porque ele ganha a proteção, ele ganha o dinheiro, ele ganha isso, ele ganha aquilo. E beleza, ele deve ganhar mesmo. Mas existe algo por trás disso tudo que possibilita que a pessoa tenha estômago para fazer isso, independente do dinheiro ou não. Sim, porque no fim, tipo, gente, não é só a pessoa ali ganhando alguma coisa assim, mas ó, não, a pessoa é de esquerda, tá? A pessoa realmente defende aquelas ideias. A pessoa acredita firmemente naquele ideário, mesmo sendo, sim, gente, de uma minoria que, vamos dizer, com todas as letras, É não é bastante bem-vinda, tá? prejudicada pela... E assim, gente,
sinceramente, pra quem acompanha esse tipo de ação de transdireita, sabe exatamente das pessoas que a gente comenta, das pessoas que a gente sabe quem são as transdireitas, assim, né? E a gente vê aqui, olha, sinceramente, pelas notícias que saem, fica bem na cara que não são bem-vindas nesses partidos, tá? Yeah. Tá. Mas como que você vai explicar isso, né, gente? A gente vai utilizar dois filósofos, estudiosos, assim, bem conhecidos, assim, das pessoas, assim, que é o Jean-Paul Sartre e o Albert Camus. Tanto um que é responsável pelas ideias, que a gente vai ver do existencialismo, ele é uma das pessoas responsáveis pelo existencialismo, e o outro, o Camus, pelo absurdismo, né? E, gente, nessa teoria é meio chatinho de entender, mas vale a pena, assim, eu recomendo estudarem, assim, não só para entender esse vídeo, assim, mas para aprender outras coisas, assim, né, que a gente convida o conhecimento. Mas, ah, tá, tem duas frases que a gente vai utilizar para explicar do Sartre, isso, que é o que a gente chamaria do inferno, são os outros, e a existência precede a essência. O inferno são os outros, né? Diferente do que as pessoas pensam, o Sartre não tá jogando a culpa no terceiro. Tipo assim, ó, gente, ó, tipo assim, velho, a pessoa que solta essa frase assim, ó, meu Deus, a culpa, os outros que são ruins assim, eu não, eu sou a pessoa santa, eu sou a pessoa perfeita, eu sou a pessoa digna de tudo que é de bom, né? É muito mais no sentido de você se deixar levar pelas ideias que as pessoas fazem, pelos julgamentos que elas fazem, pelo que elas dizem. E a partir disso você determinar quem você é, a sua existência através disso. Gente, Como você é afetado pelo que os outros pensam, pelo que os outros falam, pela sim, forma com que os outros agem. exatamente. Então, tipo, nossa, como assim, gente? Você vai se determinar pelo que as pessoas dizem, como você tem que ser, pelo que você tem que ser, sendo que no fim, qual a lógica disso? E aí a gente tem outra frase lá, que é da essência que precede a existência. Por quê? Quem prestou atenção falou errado. É, quando ele fala da essência que precede a existência, normalmente ele está se relacionando a objetos. A ideia de ter o objeto existe, é criada por si só. Alguém fabrica lá, um exemplo de uma mesa, um carpinteiro vai lá, fabrica ela e ela passa a existir, tá? Primeiro vem a ideia, depois a construção, materialização da ideia. Exatamente. Então não é que eu falei errado, ó. Tô apresentando outro conceito. Ó, aí vem o negócio da existência preceder a essência, que aí quando você vai ver, tipo, não, tá falando de algo vivo, de um ser, uma pessoa ali, né? Exemplo disso. Que é que ela vem à existência, mas ela não vem com uma essência definida, o que ela é definida. Tipo assim, gente, cara, a pessoa não vai nascer aqui, não, ó, eu gosto de rock, eu gosto desse anime, eu gosto dessa pessoa aqui. Não, gente. A forma como ela vai ser, ela vai se desenvolvendo no tempo, gente. Ela vai ter quem ela vai determinar o tempo através do ser dela. Então, tipo assim, é um ser, ele que tá ali. Das vivências, das experiências, tipo, ah, Luna, mas e se é uma criança bilionária? Ela já nasce bilionária. Sim, ela nasce com a condição bilionária, mas não com a essência bilionária. O que constrói a essência bilionária é a vivência. E tipo assim, gente, ó, essa pessoa pode nascer, sei lá, bilionária e tal, herdou Deus e o mundo aí, mas a essência que ela vai determinar para ser através da sua própria existência, ela, tipo assim, vou doar toda essa grana aqui e vou ser uma pessoa da classe trabalhadora, gente. Ali ela tá determinando que ela não quer ser uma pessoa rica. Dá uma de Hegel. Ela, gente, pra quem não sabe, Frederico Hegel era um riquinho, mas ó, Burguês do bem, eles o existem. cara traiu a classe de burguês dele pra não, é pelo trabalhador, hein, gente. Então, é tipo. Mas é isso. Então, tipo, tal, a pessoa trans, por si só, ela existe, ela é real. Só que através das vivências dela, ela vai compreender como ela é, o que ela é e tal, e a partir disso ela vai determinar quem ela é. Tanto Então, é tipo que ela assim, não nasce trans, né? Ela ela vem a se se tornar tornar uma pessoa trans. trans. Não no sentido de que ela escolhe ser trans, é diferente. Mas de É, toda a anatomia biológica, todo o psicossocial dela e tal, aquilo vai construir na essência
que se configura como aquilo que ela vem a entender como uma entidade trans. Exatamente. E aí, a partir disso, o que a gente vai usar? É que da existência de determinadas pessoas trans e tal, o que a gente vai notar é de pessoas que ah, nascem em uma realidade, a sua existência surge em uma realidade ao qual é avessa à sua existência enquanto pessoa trans. E aí entra desde pessoas que reprimem imensamente quem elas são para poderem minimamente serem aceitos pelos outros, né? O inferno são os outros. E não é Lolo exemplo e o disso brinquedo. o cachorro que tá fazendo barulho, mas é de que, gente, ela passa a determinar a sua essência através de um meio que nega a sua existência. Então ela pode até acabar transicionando, ela pode até se entender como uma pessoa trans, Sim, mas ela vai continuar sendo transfóbica, ela vai continuar lutando contra aquilo que é ela. sim. Então é nisso, é que não é só de, ah, não, a pessoa transicional e tal, quer dizer que ela superou aquele ambiente que negava a existência dela, que negava a essência que ela viria demonstrar ter. Cara, a pessoa pode chegar a transicionar, se entender como uma pessoa trans, mas mesmo assim ainda manter aquele pensamento problemático que, sinceramente, gente, vai contra a própria existência dela e de outras pessoas trans. É exemplo disso, bom, a pessoa trans de direita que, gente, velho, tá apoiando pessoas que não são contra a existência de todas as pessoas trans, tá? Então, assim, não é que, não é contra eu, tá? É contra ela, tá? Gente, é contra todos, tá? Não tem essa de eu não vou ser levado e tal. Não, você vai. Tá? E a partir disso, isso cabe da lógica da pessoa. Que assim, gente, o Sartre também traz a ideia que as pessoas estão condenadas à liberdade, tá? Você está condenado a você ser livre. Tá, gente? Tá. Peraí, então quer dizer que, sei lá, a pessoa, o escravo não é livre por culpa própria? Não, gente, não é isso não, tá? É que, no fim, as decisões, elas cabem a você e tal, do que se você vai fazer ou se você só vai ser, sei lá, uma pessoa passiva. Atua-se. Então, tipo, a ação cabe a você. A Escolher palavra... não fazer nada é uma escolha. Exatamente. Então, se você vai abaixar a cabeça, por exemplo, a situação ruim que você tá, você não vai enfrentar isso, gente, é uma decisão sua. No fim disso. E, tipo assim, vou dar um adendo. Esse argumento não é para se usar, não é para condenar pessoas que são um exemplo de vítimas de uma violência, não, tá? Tipo, e que escolhem aceitar isso, tá? Então, tipo, gente, Vizinho! a gente tem o nosso barulho de motoqueiro, que no caso são nossos vizinhos, que, tipo, tá, voltando ao assunto. Então, entra nisso, que, cara, a pessoa, ela transicionou, foi tal, mas ela ainda não rompeu com aquele pensamento, com aquela lógica que por si só forçou a se retrair, a se retroceder, a se esconder. Então, gente, isso é extremamente problemático, gente. É problemático. E aí, o que que a gente vai ter? O surgimento de pessoas trans que por si só ainda assim repetem comportamentos problemáticos, repetem ideias problemáticas daquele ambiente ao qual ela surgiu. E assim, a gente não precisa. A gente, obviamente, está pegando o extremo, né? Em que uma minoria se une àquilo que oprime por motivos que foram explicados. Mas isso pode acontecer em diversos graus. Então, você tem Exatamente. aquelas pessoas transmedicalistas, que são as pessoas trans que só acham que uma pessoa é trans se ela quer cirurgia, se ela quer harmonizar, se ela quer afinar a voz, se ela quer isso, se ela quer aquilo. Ou seja, cria um monte de critérios para definir se é trans ou não. De forma tal a restringir a É um essencialidade dos reforço, indivíduos. Então, é um tipo, reforço de gente, isso é um. transfobia. Então, no fim, tipo, a pessoa tá abraçando uma lógica transfóbica, assim, e às vezes por si só percebe ou não, né? Porque é aquilo, ela pode perceber ou não de forma consciente, tá? Mas no fim, mesmo que inconscientemente, ela ainda vai estar sendo, tá? Então, tipo assim, dizer o que a gente está dizendo aqui não exime a culpa da pessoa, mas ajuda a entender por que que a pessoa se tornou aquilo, por que que ela continua defendendo essa lógica, mesmo sendo de uma minoria. É uma explicação, não uma causa. Exatamente, gente. Então, tipo assim, isso aqui não é algo para limpar a barra das pessoas, assim. Isso, vamos trazer um outro conceito, assim, agora do Albert Camus, que aí, no fim, é das ideias do absurdo, assim, enfim. Então, tipo, gente,
no fim, você vai olhar, tal, a vida não tem um significado inato não, tá? O universo não tem um significado inato, a vida por si só é um absurdo, porque no fim ela não é sem sentido, tá? Mas assim, gente, também vai trazer uma ideia de uma rebeldia, assim, de você se rebelar contra essa falta de significado, contra aquilo que é trago a você, ao ponto de você não se refugiar em uma metafísica barata, em algum vício, assim, e tal, mas de por si só você determinar o sentido da sua existência, determinar o sentido das coisas, da vida, para você. Porque no fim, quem vai determinar o que você é e as suas ações é você. Então, cara, a pessoa que escolhe abraçar uma lógica que vai contra a própria existência é porque, no fim, ela não rompeu com aquele sistema, com as correntes que aprendia, a negação da existência dela e a posterior negação à essência do que ela é, e ao mesmo tempo de não de escolher intencionalmente replicar essa lógica para outras pessoas que não tem nada a ver disso, de continuar de por vontade própria, não, vou replicar essa lógica de tal forma que outras pessoas também vão, por exemplo, sentir o que eu sinto e sofrer aquilo que eu sofri. E isso pode ser feito de forma consciente ou inconsciente. E é nisso que, de novo, isso não vai eximir a culpa da pessoa por manter essa lógica, por abraçar essa ideia tão prejudicial a si e aos outros. Então, tipo, mesmo que a pessoa é uma minoria, ela sofreu e tal, gente, isso não justifica ela ser uma pessoa babaca. Isso não justifica ela defender uma lógica que vai prejudicar outras pessoas que não tem nada a ver com aquilo que ela viveu. E aí a gente entra no último conceito, né? Que seria a questão do eterno retorno. Enquanto você repete as suas ações, os seus pensamentos, a sua lógica, Exatamente. você vai estar gerando os mesmos resultados, Sim. independente de se o contexto mudou um pouquinho ou não. É. Então, enquanto você for transfóbico, você vai estar reproduzindo transfobia. E assim por diante. Então, tipo assim, e gente, pra quem manja, pra quem entende, assim, gente, a gente entrou no terreno do Nietzsche, tá? Então o nosso bigodudo alemão, a gente tá falando dele, e a gente tá falando do Nietzsche, não do cara que a gente despreza, que é. Gente, e até mesmo esse eterno retorno pode acontecer sem você não fazer nada, mas para ele não no fim acontecer da mesma forma, gente, isso cabe do que você vai fazer. Porque é aquilo, é que essa situação pode de alguma forma acontecer novamente na sua vida e tal, mas o que você faz, o que você age e tal, pode influenciar como ela vai ter o seu desfecho. Então, enquanto você negar a sua essência em detrimento do inferno que é os outros, você vai estar fadado a ser uma pessoa reprimida e reprimir os outros. Exatamente, porque mesmo que você acabe aceitando quem você é, entendendo quem você é e, enfim, entendendo a sua existência, e a partir disso compreendendo e construindo o que é a sua essência, isso também não vai te eximir de prejudicar a existência e a futura essência das pessoas à sua volta. Então, gente, isso é uma das formas para a gente poder entender como pessoas trans de direitas existem, como que esse fenômeno existe. E, Qualquer assim, minoria. e ainda eu vou convidar o pensamento assim, de outras pessoas, assim, de se trazer e tal, de não, por que que você, como que você pensa que por que que essas pessoas existem e tal. Isso é uma ideia, uma hipótese que a gente pensou, assim, sobre por que elas existem, assim, a gente usando o pensamento do Sartre, do Nietzsche, Foi sacada do dela, Camus, gente. assim, do porquê que essas pessoas são assim. E assim, gente, para quem me conhece, além de uma pessoa marxista, assim, marxista, leninista, que gosta tanto de Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin, mas que também curte Nietzsche, Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, tem uma infinidade de uma galera aí, tipo, pouco preciado, aí se deixar fica até
dia inteiro aqui falando a galera que influenciou meu pensamento, é de que, gente, essa é uma das formas que eu compreendo por que essas pessoas trans de direita existem. Então, é isso. Então, tipo assim, gente, isso aqui foi uma verborragia gigantesca, assim, para explicar o nosso pensamento. Então, assim, se você fritou seu cérebro, deixa aqui cérebro frito nos comentários, porque é uma forma de a gente entender que você chegou até aqui, né? Estude filosofia, se tiver condições, contribua com o nosso Apoia-se e o nosso canalzinho aí humilde. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui, porque, gente, a gente adora o trabalho que a gente faz, a gente adora divulgar os nossos pensamentos, compartilhar o que a gente pensa, compartilhar ciência, filosofia, de uma forma que, assim, gente, é pra... Espero que gostem tanto quanto a gente. Sim, porque, enfim, a gente gosta disso, a gente gosta de falar. Então, gente, um grande beijo para vocês e tchau, Tchau! tchau!